Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês aqui pela Vibe Mundial 95,7 FM. E você tá no programa Ferramentas da Consciência. E por que Ferramentas da Consciência? Porque a gente tenta trazer aqui várias ferramentas para você atuar aí dentro desse teu mundo, desse teu campo, para que você consiga viver uma vida melhor, para que você consiga se entender, porque o propósito maior é se conhecer. E nós, da consciência, temos uma ferramenta, né, entre tantas, que são os orgonites. Então eu te convido para ir lá no nosso canal do YouTube, conhecer um pouco dos orgonites, visitar a nossa loja na Shopee, que é Shopee /consciência_81. Lá a gente tem várias ferramentas além dos orgonites também. E hoje o programa Ferramentas da Consciência tem o grande prazer de receber aqui a Simone, numeróloga. Né, Simone, muito obrigada pela tua presença. E o José também está aqui com a gente para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é numerologia. Oi, muito bom dia. Eu sou a Simone Chiavoloni, eu tenho um canal que se chama Arcanumerologia e eu falo sobre a numerologia cabalística e como ela pode te ajudar a ter uma vida mais plena, a ter uma vida mais sem obstáculos, com muito mais sucesso, muito mais prosperidade em todas as áreas. Então, falando da numerologia, a numerologia é algo assim que é uma ferramenta muito grande para o seu próprio autoconhecimento. E ela tá funcionando, ela tá interagindo com a gente mesmo sem a gente ter esse conhecimento, né, Simone? Isso, porque nós todos somos regidos por números, né? E nome. Então, através do nosso nome de nascimento e através da nossa data real de nascimento, tudo isso transformado em vibrações numerológicas, nós temos aí muito conhecimento aí que traz como se fosse um livro da sua vida. É isso que eu ia falar, né? A gente já começa com um número, porque quando a gente nasce, tá lá, registrado na nossa certidão de nascimento, a nossa data de nascimento, inclusive é colocado a hora com os minutos. Isso influencia na nossa vibração? Isso nosso influencia? Projeto. Isso traz um pouco da nossa missão de vida? Muito, traz bastante. Na numerologia cabalística, nós usamos o nome de nascimento e a data de nascimento. O horário, ele não influencia tanto, tá? Para a numerologia cabalística. Uhum. Já para mapa astral, aí ele vai influenciar. Sim. Mas para numerologia a gente vai precisar do nome de nascimento e a data de nascimento. Isso vai trazer aí várias informações, como o seu destino, a missão, os seus talentos, a forma que você se mostra para o mundo. Mostra também as suas tendências, dívidas kármicas, lições kármicas. Os lados negativos também dos Também números. mostra sombras e luz dos nossos números aí. E ele compõe toda a nossa personalidade, toda a nossa vida. E dentro disso daí ainda também tem os nossos ciclos de vida, os desafios, os momentos decisivos. Então traz bastante informação. Registrado. Tudo registrado. Para quem nunca ouviu falar em numerologia, da onde veio a numerologia? Quando se começou a calcular? A gente sabe que números, né, são uma coisa muito, muito antiga, né? 5 mil anos Mas antes da de onde Cristo, veio né, essa mais ou relação, né? Em torno de 8 mil anos. Olha só, ele é bem antigo. Então é uma ciência, ele não é adivinhatório, ele é divinatório, né? Então, ele traz aí informações há mais de 8 mil anos. Então, desde a época da Lemúria já estávamos trabalhando já com a numerologia. Essa sabedoria começou a se sair. Olha então, que interessante. E aí vamos pensar aqui para os nossos ouvintes, até para a gente, pensar numa coisa bem prática para a gente começar a entender um pouquinho essa numerologia. Vamos começar pela nossa data de nascimento, Simone. Quando a gente vai pensar na numerologia da data do nascimento, a gente somos números, como é que funciona? Então, a gente pode usar a nossa data de nascimento para descobrir o nosso destino. O destino é a nossa estrada de vida. Então, ele vai mostrar todo o caminho que nós vamos percorrer aí, qual que é o maior aprendizado que vamos ter durante a nossa existência. Se você somar o seu dia, mais o mês e mais o ano de nascimento com os 4 dígitos, fazendo essa soma e reduzindo ele em um único dígito, exceto se for 11 ou 22, que são números mestres, então a gente vai conseguir aí saber o nosso destino. Olha que interessante. Então, vamos pensar aqui numa data. Eu nasci no dia 10/2/1981. Fazer uma consulta ao vivo aqui? Vamos fazer uma consulta. Para o pessoal aprender e poder fazer em casa. Aqui como é que é para fazer isso em casa. 10/2 de 1981. 1981. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a calculadora que é mais fácil, mais rápido. Porque é bem interessante. Então, esse número vai dar pra gente a nossa missão de vida. Vai dar nosso destino. O nosso destino, Isso entendi. mesmo.
é o nosso encaixe no mundo, a nossa questão principal. O que a gente veio fazer, seria isso? Isso, que a gente veio aqui aprender. Então, a gente precisa... São as DPs que a gente veio passar por elas para... As DPs estão dentro das nossas lições kármicas e nossas dívidas kármicas. Isso daí aí está mais o que a gente veio aprender aqui. Então, o seu destino é um destino 1. Então, o destino 1 é muito ligado à independência, a ser uma pessoa mais líder daquilo que faz. É aquela pessoa que ela tem autonomia para realizar as coisas. Então, ela precisa ser o quê? Líder da própria vida, em primeiro lugar. Essa é a primeira lição, o que mais precisa ser aprendido. Olha que interessante. Então, quando a gente soma o nosso dia, o nosso mês e o ano com os 4 dígitos, reduzindo, a gente chama isso de redução teosófica, reduzindo em um único dígito, exceto quando a soma der 11 ou 22. Então, a gente vai ter aí o nosso destino. Se você, que nem eu falei do destino 1, se Sim. tem aí um destino 2, o destino 2, ele é um destino mais de uma pessoa que é colaborativa, que ela é a pessoa que gosta de estar com outras pessoas, é uma pessoa que compartilha, que gosta da união, da harmonia. É que está... Yin. Um seria mais Yang, é isso? Isso mesmo. Também tem essa regência também. E aí o número 2, ele está aí muito ligado com a mãe, né? E aí ele traz aí toda essa energia de compartilhar, de cooperar, de estar aí ajudando, unindo, harmonizando. Às vezes a pessoa não está vivendo esse destino. E é por isso que ela se sente, às vezes, um pouco fora, né? Então, a soma vem mostrar o que ela veio aprender, não necessariamente o que você está vivendo agora. Então, essa é a lição. Talvez esse destino número 2, a pessoa seja uma pessoa talvez individualista, uma pessoa que é muito particular. Então, o caminho dela é aprender a ser mais colaborativa. Isso, ela precisa... Agregadora. Isso, estar aí com outras pessoas. Ela precisa aprender isso. Uhum. É uma das coisas que ela mais precisa aprender. Então, provavelmente, empresarialmente, ela deveria estar num grupo, né? Em grupo. Regendo um grupo, fazendo parte Isso. de uma ONG, de uma associação. Trabalhando em algo que trabalhe numa linha junto com outras pessoas. Descentralização, né? Isso mesmo. E já se você tem um destino 3, né? Posso ir continuando falando dos Claro, números? por Vamos lá. favor. Destino 3, Acredito por exemplo... que as pessoas estão lá fazendo as suas continhas agora para saber qual é o seu destino. Sim, o destino 3 está muito ligado à comunicação e à criatividade. Então, o que mais precisa aprender aqui é desenvolver a criatividade, criar as coisas, criar algo, estar aí se comunicando de todas as formas. Pode ser na parte escrita, não é um grande escritor também, pode ser na parte escrita, pode ser também desenvolvendo o ouvido, porque a comunicação também precisa de ouvir e saber o que vai falar. Porque a comunicação é uma dos pontos que existe muitas falhas, né? Então precisa desenvolver aí muito a comunicação, a forma que é falado, para que possa aí ter aí muito mais sucesso, mais expansão. O 3, ele é muito relacionado aí com popularidade. Comunicação tem muito a ver com coerência também, né? Também. Como você vai passar a notícia, a informação e como vai ser recebida. Isso. Porque tudo tem uma maneira, a melhor maneira, né? Para aquilo chegar nos ouvidos dos outros, né? O bom comunicador é aquele que se preocupa em como o outro está te ouvindo, né? Exatamente. Então, ele não vai e despeja a mensagem, né? Ele toma o cuidado de falar, não diz como em Roma, faça como os romanos, né? Então, se eu vou para Roma, um exemplo, eu preciso aprender a me comunicar como os romanos se comunicam. Então, talvez o número 3 traga essa questão de aprender a se comunicar. Se comunicar, falar com mais amorosidade, saber aí como se expressar. Essa forma é uma forma muito importante que tem. Já quem tem o destino 4 é o destino mais das pessoas que são pessoas de ação, que elas estão aí trabalhando, colocando a mão na massa naquilo que precisa ser feito. Ela não consegue ficar parada. São as formiguinhas. São as formiguinhas, exatamente. Então, são as formiguinhas. Então, a pessoa, quando ela tem o destino 4, ela tem um destino muito de ação, de fazer as coisas, colocar a mão na massa e realizar. Então, são as pessoas que são mais sistemáticas, são muito organizadas, são pessoas que estão trazendo aí mais... Ele gosta de padrão. Ele é uma pessoa que gosta mais de
padronizar as coisas e realizar as coisas. Já é uma pessoa mais de rotina. Então, ela precisa aí... Organogramas, né? Isso, ela precisa aí estar Ela trabalhando... precisa saber onde ela está pisando, né? Exatamente. A surpresa é agradável, mas ela gosta de estabilidade. Isso. E quando a gente tem o número 4, então quando a pessoa não está aí aprendendo isso, ela está no lado negativo. Então, às vezes está procrastinando, às vezes não está deixando as coisas para... Não só deixando para depois, como não realizando aquilo que é necessário. Isso é muito importante. Olha, no número que interessante. 4. Interessantíssimo. Eu acho que eu tenho 4. Eu acho que ele se identificou. Aí, temos aí as pessoas que têm o destino 5. Quem tem o destino 5 são pessoas que gostam muito de liberdade, que elas não gostam de rotina, é totalmente aversa a isso. São pessoas inovadoras, gostam de trazer novidades, gosta de experimentar novos sabores, conhecer novos lugares, faz amizade de uma forma muito fácil, se dá muito bem com todo mundo. Gosta de viajar, são os De viajadores. viajar, não permite a rotina. A rotina é algo que faz com que a vida fica péssima, né? Quando está dentro de uma rotina que tem que fazer todo dia a mesma coisa. Agora igual. eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que cabe nesse momento em relação à rotina. Como é que uma pessoa de destino 5 consegue lidar com uma evolução de relacionamento quando o relacionamento se torna um relacionamento que estável. cai na rotina? Então, Porque me veio muito essa pergunta para te fazer agora. Olha só, quando a pessoa ela tem esse destino 5, que ela tem características de 5, o que ela tem que estar fazendo? Ela tem que fazer coisas diferentes para que o outro comece a entrar nessa na mesma sintonia, e aí sim eles conseguem levar um relacionamento. Ela tem que levar esse novo para esse relacionamento. Então, ela tem que viver coisas novas no relacionamento. Isso, exatamente. Porque senão ela não consegue. Tanto que no número 5 existe, quando a gente tem essas características de 5, existe até uma troca muito grande de parceiros. Olha aí, que interessante. Porque quando não conseguem se entender, acabam trocando de parceiro. Existem pessoas realmente que não conseguem ter relacionamentos longos, né? Sim. Que gostam da emoção, da paixão, e quando essa emoção ela vai se transformando num amor, numa coisa mais constante, a pessoa acaba achando que tem um desinteresse e troca de parceiro. É super importante, né? Saber o teu número que te rege, né? Até para entender como que você vai caminhar mesmo, né? Se você está vivendo um padrão como esse, às vezes você está no padrão do destino 5 e não sabe como mexer nisso. Então, por exemplo, um atendimento com você para organizar esse padrão e vai fazer essa pessoa melhorar, né? Vai fazer essa pessoa deixar de sofrer por essa falta de continuidade, né? Porque aí ela vai começar a entender por que ela não gosta da rotina, por que ela troca tanto de lugares, de emprego, de relacionamentos. Você vê como é importante a gente se conhecer e a gente identificar quais são os gatilhos que fazem a gente não evoluir onde a gente precisa, né? É muito interessante. E olha só, destino 6 já é totalmente averso. Ele já é quando a gente tem um destino 6, a gente tem muito responsabilidade. Olha o que precisa aprender. Responsabilidade com a família, responsabilidade com as pessoas que você ama, que estão próximas de você. Mas aí o lado oculto é a possessividade. O lado oculto é a irresponsabilidade, deixar de lado a família, não dar atenção. Mas aquilo também não pode pesar demais se ele exagerar na dose? Também. O 6, quando a gente está falando de destino 6 e que ele precisa aprender ali, uma das situações é que o 6, às vezes, ele acaba dando pitacos na vida alheia e acaba aí querendo que faça as coisas do jeito dele para que as coisas funcionem. A gente pode até dizer que é aquela pessoa que se sente responsável por todos, sim, que quer ajudar todos e acaba não se ajudando. Ele acaba... Não se ajudando, ele acaba ajudando ele para que sejam as coisas de acordo com o que ele do jeitinho, quer, né? Do jeitinho dele, né? Então, porque normalmente o 6, ele tem esse muito de ser compreensivo, de ser aquela pessoa amorosa, de cuidar das pessoas, só que o cuidado, às vezes, ele ultrapassa aquela linha. E aí ele acaba fazendo com que as pessoas ao seu redor, que ama... se sintam invadidas. Isso, se sintam invadidas. Por quê? Porque quer que faça daquela forma. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Pra ter jogo de cintura. Isso, porque realmente o número 6, ele é o número do amor, ele é o número da família. Ele traz aí características muito de amorosidade, de cuidado, de bem-estar.
mas ele pode estar aí influenciando de uma forma negativa. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Todos nós temos nosso lado sombra, né? Sim, temos então, luz e sombra. Tudo que traz uma virtude traz também uma sombra, né? Mas tudo isso pode ser trabalhado de acordo com a numerologia, né? Como a Simone está dizendo aqui. E se você está se sentindo desequilibrado numa desses campos e seu número faz parte desse destino, você pode entrar em contato com ela, depois ela vai passar os contatos. E com certeza você fazendo uma reorganização aí, você vai sentir uma melhora, né, Simone? Com toda certeza, porque você começa a se entender, porque cada um dos aspectos, são mais de 20 aspectos que são vistos aí da sua personalidade, e aí são feitas orientações aí de cada um deles, mostrando para você o seu lado luz, o seu lado sombra, e o que você precisa realmente estar vendo, qual é o ponto que você precisa trabalhar. Então é muito importante isso. Muito mesmo. E se a gente juntar o tarô com a numerologia, aí é show, né? É show, já faço essa junção. Por quê? Porque dentro da numerologia cabalística, quando a gente está analisando o nome da pessoa, a gente analisa também os arcanos que estão regentes naquele período. Então você consegue mapear ali, ver em qual período que a pessoa está, qual é o arcano que está regendo no momento. Então, e há um grande alinhamento, né? É um grande isso, alinhamento. Isso. Reforça, né? Um reforça o outro. Isso, um reforça o outro. E o que acontece também? A gente pode, através de uma assinatura planejada, fazer aí um equilíbrio dos números, porque a gente pode ter excessos, pode ter falta. A gente pode não estar alinhado com os números de acordo com a nossa profissão, com as nossas atividades. Então, a gente consegue aí, através da assinatura, fazer aí uma harmonização, um equilíbrio dos seus números. E aí você consegue ter uma vida muito melhor. Muito interessante, né? Vamos para o número 7 agora. Vamos lá. Número 7. Deu destino 7. Somou a sua data de nascimento, deu o número 7. São as pessoas mais analíticas, são estudiosas, gostam de ser especialista na área. Então, são aquelas pessoas que elas são... Professores? Professores também entram ali também. Aqueles professores que são específicos, como um professor de química, um professor de física. Porque os catedráticos. Isso, que são os mestres que gostam de estar aí se aprofundando em conhecimento. São as pessoas que elas buscam a conhecimento e espiritualidade. Criou a carta do mago. Praticamente. Não é o mago, porque o mago ele entra no 9. Sim. Tá? Mas ele tem aí algumas características. Algumas características. O 7, a característica de sombra dele, eu vou até falar um pouco dessa sombra, que é o ser o cético, aquele que só crê vendo. Vê para crer. Vê para crer. E o correto é crer para ver. Então, é muito difícil. Ele é aquela pessoa mais científica, só toma um remédio se ler a bula completa, para poder tomar aquele remédio, saber todos os pontos que tem ali. Que senão ele não toma um AS sem saber por que está tomando aquilo. Então, são as pessoas que elas são extremamente perfeccionistas. Metódicos. Eles são mais introspectivos. O metódico, ele está mais ligado no 4. No 7, ele está mais nele mesmo. Ele vive mais dentro dele mesmo. Então, acaba não se comunicando com outras pessoas. Embora é uma ótima pessoa para você conversar, porque ela sabe de todos os assuntos. Ele é uma pessoa antenada. É o grande... a gente fala que é o nerd, né? É aquela pessoa que é muito estudiosa, sabe de tudo um pouco. E o número 8? O número 8 é o número do êxito material. O que é importante quando a gente tem um destino 8? É conseguir conquistar aquilo que deseja no seu coração. Aquilo que você quer, de bens materiais mesmo. Para ele, se não tiver êxito, não conseguir conquistar as coisas, para ele a vida não teve sentido. Então, há necessidade muito forte de estar aí conquistando as coisas materiais. E para isso ele precisa ter muita justiça, porque a justiça, ela precisa estar presente. Tem que ser íntegro com as coisas que ele quer. Por quê? Porque se ele for trabalhar com a injustiça, ele tem perdas de dinheiro. Então, ele tem aí o número 8, ele é muito ligado às finanças, à prosperidade. Comércio também? Ótimo para comerciante, ótimos negociadores. São pessoas que são planejadoras. Então, ele é o chefe. A formiga é o 4, o 8 é o chefe. Então, ele é o chefe que guia, que está ali planejando, que gosta de estar tudo muito bem organizado e guiando as pessoas para que todos tenham êxito, tá? Então, é isso que é muito ligado. No 8. No 8.
E no 9? O destino 9. O destino 9 a gente fala que pode ser o destino dos grandes terapeutas, até são as pessoas mais doadoras. Aí a gente entra mais no mago, porque são as pessoas que têm uma sabedoria e ela gosta de compartilhar aquilo que faz bem para ela. Então são pessoas que têm uma espiritualidade mais avançada, que gosta aí de estar estudando, compartilhando aquilo que faz bem para ela. São pessoas mais compreensivas, compassivas, doadoras. O problema do 9 é que ele se doa demais. E o que acontece? Ele se doa tanto que se sente até sugado. Uhum. Então, há necessidade de primeiro cuidar de você para depois cuidar dos outros. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Sim. Então, quando tem o 9, a gente tem que saber que vai ajudar outras pessoas, mas que é necessário cuidar de você primeiro. Colocar um limite, estar né? em equilíbrio. Vou falar um pouquinho, dá tempo de falar do 11? Dá tempo de falar do 11 e do 22. Vamos lá. Sim. Eu ia perguntar do 11. 22. Então, vamos lá. 11 e 22 são números mestres. Então, quando a gente tem o 11 e o 22, 11 é quando as pessoas são pessoas que têm muita fé, muita intuição. Ele tem todas as características do 2 aí, de ser uma pessoa cooperativa, de ser uma pessoa que está ajudando o próximo, que está ali com outras pessoas em grupos, harmonizando, mas ele também tem características do 1, de liderança, de ser aquela pessoa que está ali guiando outras pessoas. Ele é um grande inspirador. Então, a característica muito forte de quem tem destino 11 e que ela precisa estar ali atenta é ouvir a sua intuição, não ser tão exigente consigo mesmo, porque acaba sendo exigente demais. Porque o 11 e 22, ele tem até uma sabedoria a mais, ele tem toda a vivência dos outros números. Olha que legal. E Todos aí, cabem dentro dele, né? Isso, ele traz aí muitas características disso. E aí, o que acontece? Ele acaba exigindo das pessoas que tenham o mesmo conhecimento que ele. E fica nervoso com isso, porque não consegue entender. Porque não as consegue pessoas entender como as pessoas não entendem o que ele está entendendo. Isso, e o que ele está explicando às vezes. E já o destino 22, ele é o destino muito das pessoas que tenham ações, mas para realizar grandes coisas. Então, eles são pessoas que gostam de estar aí trabalhando para ONGs, trabalhando para que o querem geral. fazer a diferença Fazer no diferença mundo. no Eles querem mundo. que a passagem deles faça diferença no mundo. É verdade que o Ayrton Senna era 22. Eu tenho que ver se o Ayrton Senna era 22. Pelo que eu vi, né? Eu fiz uma pesquisa. Ele Fica é aqui a 22, o Silvio curiosidade. Santos é 22 também, né? Então, Tem Olha grandes. que legal, Simone. Dá uma Grandes. olhada na vou data dar uma de olhada e empresários. depois eu falo. Porque assim, eu não fiz a numerologia deles, mas se tem características, são pessoas que estão aí trabalhando pelo todo, pelo planeta, pelo bem-estar geral. Ele não consegue pensar nele mesmo. O que pode estar acontecendo quando tem um destino 22 e está no lado sombra é que, às vezes, pode tirar proveito de algumas situações só para o seu bem-estar. Está ali numa parte mais centrada no individual dele. E ele está para o todo. Ele precisa saber que precisa estar trabalhando para o todo. Isso é muito importante. Olha só que interessante. A Simone me deu de presente, né, a minha numerologia. Eu acredito que completa, porque são 60 páginas Sim. de dados, de informações, da onde eu preciso arrumar. Ela tá até me ajudando aqui numerologicamente para que eu me sinta mais centrada, para que eu desenvolva o meu destino, que é como a gente viu aqui no começo do programa. E ela pode fazer isso por você também. Se você tiver interesse, eu quero que você entre em contato com a Simone. Ela vai passar, passa de novo teu Instagram. Ó, meu Instagram é Arcanumerologia. E eu posso passar meu WhatsApp? Por favor. Ó, o meu WhatsApp é 11 98867 1145. Aí vocês podem entrar em contato com a Simone, porque ela faz um trabalho super bacana. A gente estava aqui a gente estava combinando de se encontrar, porque ela quer me dar umas dicas de como eu posso estar organizando algumas coisas para que eu consiga desenvolver o que eu vim fazer, né? Isso que é legal na ferramenta da numerologia. Ela vai te apontar e ela vai te direcionar para que você cumpra o seu propósito, né? E é muito importante não somente ter o mapa, mas receber as orientações. Exatamente. Sem as orientações fica um tanto quanto vago se você tiver só o papel. Então é muito importante ter aí uma mentoria que possa aí estar te orientando. E eu faço a entrega mais essa mentoria. Organizar, né? Organizar essas informações. E aí eu faço com que a pessoa consiga entender o que ela precisa.
Isso é bacana. Às vezes a gente tem todo o conhecimento, sabe de tudo, né? E a gente precisa só da orientação a cada ponto. Então, fica aqui o nosso convite para conhecer a ferramenta que é a numerologia cabalística com a Simone. E eu agradeço muito a presença da Simone aqui, do José. Obrigado. E a sua presença aí como ouvinte, dando pra gente assim um pouquinho do seu tempo para conhecer um pouquinho mais sobre as ferramentas. Obrigada, Simone. Obrigada, José. Gratidão, Caterine, gratidão, José. Gratidão a todos os ouvintes e espero que essa ferramenta ela traga muita prosperidade para todos vocês. Gente, até o próximo sábado para conhecer uma nova ferramenta aqui no Ferramentas da Consciência.